Om, Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Siddhir Bhavatu Me Sada. My humble pranam and prostration at the lotus feet of the Kriya Yoga Masters, Saudações, prostrações aos mestres da Kriya Yoga. at the holy feet of Sri Gurudev and Sri Guruji. Aos pés sagrados de Gurudev e Guruji. My pranam to Swami Ishwarananda ji Anza Swami Ishwarananda. and my love, respect, all mothers of the world Meu amor e respeito para todas as mães do mundo. and all those who are present. Todas que estão presentes agora. Today we are celebrating the Mother's Day. Hoje a gente está celebrando o Dia das Mães. Today is also the holy birthday of our beloved master, Swami Sri Yukteswara ji. Hoje também é o aniversário do nosso amado Swami Sri Yukteswar Ji. There is a saying in Sanskrit, and it has come from the Upanishad. Tem uma frase em sânscrito que veio dos Upanishads. Matru Devo Bhava. That means regard mother as your God. Se dizer é Matru Deva Bhava, significa considere a mãe ou sua mãe como a presença de Deus. There is also a Sanskrit saying, Janani Janma Bhumischa Swargadapi Gariyasi. It means your mother and the motherland is higher than the heaven. Tem outro ditado também que fala que a sua mãe e a mãe terra são mais importantes ou mais elevadas que o céu. Mother gives us birth, not only birth, she brings up. Não só nos dá a luz, a mãe, mas ela cuida, ela alimenta, ela nos faz crescer. And made us to stand in this world as a good human being. E nos permitiu continuar vivos nesse mundo e nos tornarmos bons seres humanos. Her love, her affection, her care is unparalleled, uncomparable. O amor, o cuidado, a afeição dela é incomparável. Till her last breath, he thinks of his child and he thinks good of him. Até a última respiração dela, ela pensa nos filhos, nas crianças e só quer o bem dele. There is also a saying, Kuputra bhavati kadachi, kumata no bhavati. It means a mother can give birth to a child who is not so good.
Então, tem esse outro ditado: a mãe pode gerar um filho que talvez não seja muito bom, but mother cannot be bad. mas uma mãe verdadeira não pode ser má. Whatever the society says about his child, whatever bad name he collects from the Não society, importa se a sociedade pode falar mal desse filho ou a má reputação que ele adquire, but in the eyes of the mother, he is good. mas nos olhos da mãe ele sempre é bom. There is an incident in the life of Thomas Alva Edison, a great scientist of the world. Tem um acontecimento interessante na vida de Thomas Edison, um grande cientista desse mundo. You all may have heard his name. Vocês talvez já tenham escutado o nome dele. He is the inventor of the bulb. Ele é o inventor da lâmpada. One day, he came from the school with a letter Um dia ele voltou da escola com uma carta and handed this letter to his mother e passou essa carta para a mãe dele. and said that this letter has given by my teacher and told that it has to be handed over to you alone. Então ele falou: "Ó, essa carta eu recebi do meu professor, ele falou que eu só podia entregar para você." The mother opened the letter and tears rolled out in his chair. Então ela abriu essa carta, começou a ler e começou a chorar. She read it aloud so that his son could listen clearly. Então ela leu alto, em voz alta, para que o filho pudesse escutar. She read it out. Your child is genius. Então a carta era assim: seu filho é um gênio. Our school is so small, Bom, small, and the teachers are not adequate enough to teach your child. nossa escola é tão pequena e os professores que a gente tem aqui não são adequados para educar o seu filho. So you teach your child yourself. Então, por favor, você mesma eduque seu filho. Then Thomas studied under the guidance of his mother. Então, ele estudou sobre a orientação da mãe dele. He became a great scientist of the world. E ele se tornou um grande e renomado cientista. Hundreds of inventions are in his name. Centenas de invenções são dele. After many years of his mother passed away, Depois de vários anos que a mãe dele já tinha falecido, he was searching something from the desk drawer of the stable. ele estava procurando algo na mesa dele do escritório. He could found the same letter inside the drawer. E na gaveta dessa mesa, ele achou essa mesma carta. And this he take it out. The letter was folded, and he take it out and started reading. Então ele abriu a carta de novo e foi lê-la. And in that letter, it was written, "Your child is mentally ill. E na verdade, naquela carta estava escrito: seu filho tem problemas mentais. We cannot let your child continue in our school. E por isso a gente não pode permiti-lo que ele continue aqui na escola. We expelled him from our school." Então a gente está expulsando ou tirando ele da escola. When he read this letter,
He wept for hours. E quando ele leu essa carta, ele chorou por horas. He remembered the greatness of his mother. Lembrando da grandiosidade da mãe dele. He wrote in his note, E aí ele fez uma nota lá. Thomas Alva Edison was a adult child. Adult child means he is very ignorant, he is very unintelligent, Então ele escreveu assim, Thomas Edison, ele mesmo escreveu, Thomas Edison era uma criança estúpida, tola, sem nenhuma habilidade. and he said the heroic mother has transferred the life of such a child into a genius child of the world. E aí ele escreveu, mas a mãe heróica dele transformou essa criança estúpida num gênio da ciência do mundo. And this is the power of the mother. E esse é o poder maternal. It is mother's love, his mother's affection, good wishes, transferred this child into a genius child of the world. Então o amor e a afeição da mãe transformou ele no que ele se tornou. In India, we not only tell mother who has given us the birth, Na Índia, a gente não somente utiliza esse nome mãe para quem deu à luz a um bebê. so to a river we call mother. A gente chama a mãe rio de mãe. Mother Ganga, Mother Saraswati, A mãe Ganges, a mãe Saraswati, Mother Narmada. a mãe Narmada. So we call river as the mother. Então, o rio a gente chama de mãe. We also call tree as mother. A gente chama também árvores de mãe. Tulsi tree as mother tree. Como por exemplo, uma Tulsi de mãe. We also worship her. E a gente adora também. We also cow as the mother. A gente também chama as vacas de mãe. We worship cow as the mother. E a gente reverencia, adora as vacas como mães. The reason is they live for others. A razão é que esses elementos, esses seres, eles vivem para os outros. Whether it is a tree, or it is a river, or it is a cow, Seja uma árvore, um rio ou a vaca. their life is dedicated for the welfare benefit of others. A vida desses seres é dedicada para o bem dos outros. So, mother doesn't live for herself. She lives for his children. Então a mãe, ela não vive para ela mesma, ela vive para os filhos. She may be hungry, but she will not let her children to be hungry. Ela pode estar faminta, mas ela nunca vai deixar os filhos famintos. She may be in difficulties, problems, but she will not let her children to be in difficulty, in problem. Ela pode estar em problemas, dificuldades, mas ela não vai permitir os filhos passarem por isso. This is the greatness of the mother. Essa é a grandiosidade da mãe. In our Indian tradition, especially in the monk tradition, Na nossa tradição indiana, especialmente na tradição monástica, after becoming a monk, he is not allowed to visit his house. depois de ele se tornar um monge, ele não é mais permitido visitar sua casa. He is not allowed to go and mix with his parents and involve in family affairs. Ele não é mais permitido se relacionar com os pais ou se envolver nas relações familiares.
But in many cases, it is found mother is an exception. Mas em muitos casos é visto que a mãe é sempre uma exceção. There was a great saint in India E um grande santo na Índia, who is said to be the father of the uh, Indian culture, que é considerado como o pai da cultura indiana. Adi Shankaracharya. He born about 1200 years back. Ele nasceu mais ou menos 1.200 anos atrás. With the permission, when he was child, his father left his body. Quando ele era bem pequeno, o pai dele morreu. Her mother brought him. Então ele cresceu só com a mãe. Her mother did not want that his child become a monk. She didn't want. Become a monk. She didn't want. She didn't want. She didn't want Sim. Ela não queria jamais que ele se tornasse um monge, because she was the only son. porque ele era o único filho. But anyway, by a miracle incident, he convinced her mother to left his home and become a monk. Mas por um incidente milagroso, ele conseguiu convencer a mãe que ele se tornasse monge e deixasse a casa. But he gave a word to his mother. Mas com uma condição, ele teve que fazer uma promessa. He said, whenever you are in difficulties, when you remember me, I will come to you. Então ele falou para ela: sempre que você tiver em dificuldades ou se você precisar de mim, lembra de mim, eu vou vir para cá. So when the mother become old and almost in his deathbed, Então quando a mãe ficou mais velha e estava quase no momento da morte, he remembered his son. ela lembrou do filho. Then Adi Shankaracharya, who has already become a monk and very renowned monk, E ele já era um monge de Shankara e um monge muito renomado. he came to his village to see his mother. Ele veio até o vilarejo para visitar a mãe. The mother then left his body. E aí, nesse período de visita, a mãe deixou o corpo. And he wanted to cremate his body. E aí, o Adi Shankara, claro, ia fazer a cremação dela. He told the villagers to come and help. Ele pediu para os vilarejos, os aldeões, virem e o ajudarem nesse processo. The villagers did not come, and they believed that becoming a sannyas is the traditional practice, that you should not have come to the village to meet your mother. Eles não só não vieram, como eles se revoltaram contra ele, porque falaram que um sannyasa, um monge renunciante, jamais poderia voltar para sua casa e aí participar dos rituais fúnebres da mãe. It is against the tradition of monk. Porque isso era contra a tradição monástica. So the people did not cooperate him. Então, ninguém o ajudou com isso. So he took her body and did the final rite by himself. Ele carregou o corpo da mãe e fez todos os ritos finais. So mother is always an exception. Então, a mãe é sempre uma exceção. In our lineage of masters, we see Gurudev, after being a sannyas, also he brought his mothers to the ashram and took her care. Por exemplo, Gurudev, depois de se tornar um monge vivendo no Kararashram, ele levou a mãe dele para morar com ele e cuidar dela. Even Guruji also initiated her mother into monkhood, and she was in the ashram. O Guruji iniciou a própria mãe na vida monástica e ela foi morar no ashram com ele. So mother is great, mother is pure,
Então, a mãe é grandiosa, ela é pura. His love, his compassion, his heart is uncomparable to anything in this world. O amor, a compaixão, o cuidado é incomparável com qualquer outro ser nesse mundo. Now the question is how much we are loving, caring our own mother. E aí a pergunta é: quanto a gente está cuidando, amando, se preocupando com as nossas próprias mães? In Indian tradition, a child has to take care of his old parents. Na tradição indiana, o filho tem que cuidar dos seus pais que já estão mais velhos. But the value system is slowly changing. Mas o sistema de valores gradualmente está mudando. Old age homes have started growing in number. Então, abrigos para idosos começaram a aumentar muito. And people are sending their parents, mothers, old mothers to the old age E aí homes. isso virou muito comum agora, mandar os pais velhos para o asilo. Maybe it is common in foreign countries, Isso provavelmente seja algo já comum nos países estrangeiros. but for Indian context, it is not seen as a good thing. Mas num contexto indiano, isso é visto de uma maneira muito negativa. It is regarded as not a holy job. Então, não é considerado como uma ação auspiciosa. The mother who has sacrificed her life for the children should be taken care of in her old age. A mãe que sacrificou a vida inteira pelos filhos deveria ser cuidada quando chega nessa idade. So this day should remind us about the greatness of the mother and also our duty towards her. Então, nesse dia especial, a gente deveria reconhecer a grandiosidade dela e, ao mesmo tempo, reconhecer e lembrar sobre o nosso dever com elas. We regard our religious book as mother. A gente considera também nossos livros religiosos, as escrituras, como a mãe. Gita, we say Mother Gita. Gita, a gente chama de Mãe Gita. You might be knowing about our great leader of the world and the father of the nation of India, Mahatma Gandhi. Vocês já devem ter ouvido sobre esse grande homem que viveu no mundo e o grande líder da nação indiana, Mahatma Gandhi. He always keeps a Gita book in his pocket. Ele sempre tinha uma Gita no bolso dele. He says, Gita is my mother. Ele falava: a Gita é minha mãe. When I was child, my mother feeds me with his milk, with her milk. Então, quando eu era pequeno, minha mãe me amamentou. And this Gita book is also feeding me with good thoughts. Mas agora essa Gita continua me amamentando com pensamentos elevados. It is nurturing my mind, it is nurturing my intellect. Ela está nutrindo minha mente, meu intelecto. So the mother's concept is not limited to the physical body. Então, o conceito maternal não é limitado só ao corpo físico. In Indian context, it is a bigger and much higher concept. Então, num conceito indiano, mãe é muito, muito mais amplo do que uma perspectiva física e voltada para um indivíduo.
So, mother's love, what we are today is because of our mothers. Então, o que nós somos hoje é por causa das nossas mães. O amor dela. She not only feed us with material things, but she fed us with many spiritual thoughts. Então, não só coisas materiais para nutrir nosso corpo, mas também nos nutriu com muita alimentação espiritual. So let us pray to our mother. Vamos orar para nossas mães. Let us give our respect, utmost respect for our mothers. E possamos respeitar com toda a nossa sinceridade as nossas mães. And take her utmost care. E cuidar realmente bem dela. Let us pray not only for our mothers, Vamos orar não somente para nossas mães, but all mothers. mas para todas as mães. If we have mother-like love, Se a gente tiver um amor maternal, then we can surely be a realized man. a gente pode realmente alcançar o estado de realização. The mother's love is so vast, O amor maternal é tão grande, so broad, tão expandido, we cannot think of. que a gente não pode pensar nisso. If we have motherly-like love, E se a gente possuir esse amor maternal, minus attachment, menos o apego, then we will surely be a realized yogi. certeza a gente se torna um yogi realizado. With prayer to the mothers, Com oração às mães, I conclude my speech. eu concluo minha reflexão. Hari Om. Ele estava falando das mães dos gurus que conviveram perto dos gurus. Guruji, Gurudev, Swami Sri Yukteswarji, que é o aniversário dele, eu também lembrei. Ele também conviveu com a mãe dele. É que ele era um pouquinho mais duro. Então ele colocou a mãe, não no ashram para morar com ele, mas numa casa do lado. Mas se ele era dureza, a mãe dele era 10 vezes mais. E ela era pequenininha. Um dia ele estava... Porque o Sri Yukteswar saía faísca da boca dele. Então um dia ele estava fuzilando uns 3, 4 discípulos, mas... E aí chegou a mãe dele lá, pequenininha, mais velhinha, e falou, filho, e ele estava nesse fervor de bronca, e virou para ele e falou, quê? Aí ela virou uma onça e falou, quê? Você pensa que eu sou esses bonecos seu que você fica jogando para lá e para cá e gritando? Eu sou sua mãe. Você não tem o direito de... Na frente dos discípulos. Todos eles queriam rir, acho, com certeza. E ele ficou... Baixou a cabeça e falou, desculpa, respeita a sua mãe. E foi embora. E eles, porque o apelido dele era Tigre de Bengala. E aí eles começaram a rir e falaram, o Tigre de Bengala virou um gatinho agora. Então, hoje é um dia que a gente sente mais amor, mais doçura, mais gratidão. É normal, é natural. Porque a gente lembra e reconhece o sacrifício, a gente reconhece tudo que a gente recebeu para estar aqui hoje, tudo que a gente foi ajudado, é apoiado de várias e várias maneiras. E é interessante que quando a gente começa a meditar, a gente começa a amadurecer um pouco mais na vida, esse reconhecimento ele aumenta. O Guruji mesmo fala isso, ele fala... Claro, eu gostava da minha mãe, amava ela, mas eu não tinha ideia dela. Eu não tinha ideia do que é amor maternal.
E agora, quase todos os livros, quase todas as palestras, quase tudo ele... Minha mãe, minha mãe, minha mãe. Por causa desse reconhecimento. E por que isso? Talvez porque a gente no caminho espiritual começa a crescer e sentir talvez uma gota do amor maternal. E com essa gota a gente fala, nossa, essa gota que eu estou sentindo está manifestada em forma de oceano ali. E aí essa gratidão e esse reconhecimento, ele aumenta em nós. E é interessante essa perspectiva que... o que é crescer na vida espiritual? É expandir a nossa mente, a nossa visão, de tudo. De uma visão limitada de apego a pessoas que eu amo, para uma visão expandida de que eu amo todos. De uma visão limitada que esse é o meu caminho, eu estou certo, mas uma visão de respeito e consideração por todas as ideias e todos os caminhos. E aqui, nesse conceito de mãe, isso também significa crescer espiritualmente. O primeiro dever e o mais importante de todos é o que o Swamiji estava falando. Eu tenho que amar e respeitar minha própria mãe. Mas ela me tratou mal, mas isso não foi certo. Não importa. Existem deveres que o ser humano tem, e ele nasce com esses deveres, e esse débito, ele é eterno. São 5 categorias, a gente já falou disso algumas vezes. Então eu tenho débitos com Deus, com minha mãe e meu pai, todos os professores que passaram na minha vida. Eu tenho débito com toda a sociedade, todos os seres humanos, e eu tenho débito com toda a natureza. Então, isso não importa o que foi feito ou não, por causa desses 5, e aqui eu estou falando especialmente da mãe, a gente está aqui. A gente está sentado, a gente construiu uma vida, a gente fez tudo. Então, o nosso dever, até mesmo para crescimento espiritual, é ter esse respeito, esse cuidado e esse valor realmente como um foco nas nossas vidas. Mas a gente não deveria se limitar e se contentar só com isso. Tá bom, eu amo minha mãe, eu cuido dela, mas esse conceito tem que expandir. Quem é minha mãe? Sim, eu tenho minha mãe física, minha mãe que me trouxe ao mundo, que me cuidou. Esse é o meu primeiro dever com relação ao aspecto maternal. Mas ele não pode parar aí. Como tudo a gente está expandindo na vida espiritual, esse conceito maternal também tem que fazer assim. E como eu faço isso? O Swamiji deu alguns exemplos de o que era mãe. O que ele falou? Vocês lembram ou não? Qual eram? Mãe árvore, mãe rio e mãe vaca. E aí eu estava pensando nessa expansão desse crescimento de conceito maternal, porque, vamos supor, primeiro a gente vai amar nesse aspecto maternal que está mais perto de nós, que é a nossa mãe. E aí, depois de compreender um pouco esse amor maternal, ele tem que começar gradualmente a se expandir para toda a criação. E tem aspectos na criação que são mais à mostra esse amor maternal. E são um desses exemplos que ele deu, a árvore, rio e vaca. E aí eu estava pensando que a gente ainda está muito limitado, a sociedade como um todo, sobre essa perspectiva maternal. Essa foi uma reflexão que veio para mim há uns dias atrás. Hoje é o Dia das Mães, para o dia de celebrar as mães. E aí, onde a maioria das pessoas está levando a própria mãe hoje para almoçar? Hã? Hã? Não, elas cozinham, sim, mas isso elas vão gostar. Onde? Num rodízio. Então, eu vou celebrar com a minha própria mãe, mas e a mãe vaca? Está celebrando? Então, eu só estou falando que isso é uma compreensão distorcida ainda dessa natureza maternal. Porque o que é a mãe? A mãe não é essa forma física que eu chamo, ela é minha mãe.
esse amor maternal está manifestado nesse aspecto mais próximo a mim, porque a Mãe Divina quer que eu sinta esse amor e que eu cresça nesse amor e não me limite a esse amor. E isso é vida espiritual, é daqui para cá. Imagina se eu amo a minha mãe como eu amo, se eu amo a criação como eu amo a minha própria mãe. Como ia ser esse mundo? Se esse amor maternal se expandisse, se esse amor maternal crescesse. E aonde eu estou e como eu deveria viver para expandir esse amor. E isso é Dia das Mães. A gente tem que considerar onde eu estou agora. Primeiro, como está a minha relação com a minha própria mãe? Se ela está viva ou não, não importa. Essa relação não acaba. Enquanto você tiver esse corpo e estiver respirando, essa relação não acaba. Não importa se ela está aqui na Terra ou não está mais. Como está a minha relação? E como está a minha relação com os outros aspectos dessa presença maternal na criação? Porque a gente vai escalando até chegar na Mãe Divina. Essa é a primeira manifestação que cuidou da gente, que fez a gente crescer. Ela é a Mãe Divina. Tem um livro que é uma escritura sobre a Mãe Divina. E ele chama Chandi. E o Guruji fez interpretações dele. Basicamente é um livro dos seres celestiais, dos devas. E aí, de vez em quando, os seres demoníacos vêm e dominam tudo. Maltratam os anjinhos, mandam eles embora do céu e eles tomam conta de tudo. E eles não têm força para retomar isso. E é o que eles fazem. Choram para a mãe. E aí eles começam a orar, mãe, me ajuda, eles me tiraram daqui, a gente está sofrendo. E aí com essas orações, aparece a Mãe Divina. E aí destrói, chuta, arranca todos eles para lá e para cá, e aí fala, toma, agora... E aí passa um tempo, de novo eles vêm. E aí cada vez ela se manifesta numa forma diferente, de acordo com a necessidade. E aí esses hinos, é claro, não vai dar tempo de a gente ver esses hinos hoje, mas esses hinos são lindos, porque eles falam, a gente tem que agora atrair ela de algum jeito. Então eles começam a elogiá-la, a adorá-la com orações, com tudo, e aí ela aparece. E aí eles pedem. E um desses hinos, eles descrevem o que ela é. E aí são muitos versos que sempre no final fala Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha. Então saudações ou prostrações contínuas a ti, ó Mãe Divina. E aí o que vai mudando são essas formas ou o que ela é. Então o primeiro fala Yadevi Sarvabhuteshu Vishnu Mayeti Sabdita, que fala repetidas saudações à Mãe Divina, que é em forma de Maya. Todo o poder ilusório dessa criação. E aí são 60 versos. E aí em cada verso eles vão falando saudações à Mãe Divina que está na forma de consciência de todos os seres vivos. Ela é a consciência de todos os seres vivos. Eu estou falando isso só para a gente ter uma ideia onde o nosso conceito de mãe deveria chegar. Forma de intelecto, forma de compaixão, forma de amor, forma de perdão. Mas não para por aí. Saudações contínuas à Mãe Divina, que é na forma de erro e confusão. Eles estão orando, falando, mãe, você é tudo. Forma de força, forma de desejo, fome, sono, amorosidade. E aí, dentre esses versos também ele fala, saudações a ti, ó Mãe Divina, que está na forma de todas as mães. E aí, nesse também ele fala, ó, saudações repetidas a ti, ó Mãe Divina, que permeia tudo
está presente em todos os seres vivos, todos os órgãos, nos 5 elementos, na terra, na água, no fogo, no ar e no espaço. E aí segue. Tudo que vocês possam imaginar é ela. É a mãe. E isso é vida espiritual. O que significa isso? Eu tenho que crescer no meu amor maternal. Até chegar no incondicional. Até eu ter essa percepção que cada pensamento que está vindo na minha cabeça é a minha mãe divina. Cada palavra que sai da minha boca é a expressão dela. Cada elemento, cada ser vivo dessa criação é ela. Até mesmo alguém fazendo uma coisa errada, erro e confusão. Quem é? Essencialmente é a forma da mãe divina. Será que eu já estou nessa percepção? Provavelmente não. Mas a gente precisa crescer, e esse é o convite. E é por isso que a Mãe Divina nos deu uma mãe física. Para que a gente pudesse pelo menos sentir um pouco desse amor infinito e maternal, um pouco não, muito, desse amor maternal, e a partir desse amor maternal a gente expandisse nesse. E a gente vê se uma civilização está crescendo ou decrescendo pelo respeito que ele tem pela mãe. E a gente vê que isso está um pouco descambado hoje em dia. E isso significa que a humanidade está se afastando da Mãe Divina. E afastar-se da Mãe Divina significa problema. E isso é uma reflexão pessoal. Qual a minha relação com a Mãe Divina? Qual a minha relação com a minha mãe manifestada ou expressando a Mãe Divina? E a minha percepção dela em todo lugar. Porque uma vez que a gente se estabelece nisso, tudo é só amor. Essa criação é difícil até acreditar. Como é possível falar que Deus existe se vê guerra, se vê isso, se vê tudo? Porque a nossa visão é assim ainda. A gente não enxerga nada, a gente é uma criança que não entende nada. E acha que está com razão. Mas tudo é o amor da Mãe Divina, tudo. Isso deveria ser a celebração do Dia das Mães. A nossa gratidão, o nosso amor pela nossa própria mãe tem que crescer. Mas a nossa visão, a nossa expansão de consciência tem que passar dessa única forma física para todas as formas físicas. E isso também, a gente tem que manifestar esse amor divino. Não é só reconhecer em toda parte. As mães têm isso naturalmente mais expressado, manifestado. Já estão muitos passos à frente. O aspecto feminino manifestado na criação já tem isso muito mais forte. Mas todos nós, os seres humanos e todos os seres vivos, temos essa presença da Mãe Divina. E esse é o nosso dever espiritual, manifestá-lo. Porque o mundo só vai mudar com essa presença da Mãe Divina. Tem um grande mestre que chamava Dhram Sukha Das. Ele falou, o amor maternal é tão grande, tão forte, que uma mãe, ela poderia realizar Deus 3 vezes numa única vida. Mas ela não consegue só por causa do apego. Ele fala. Mas é isso. Ele está em todos. Muito mais próximo, muito mais na superfície já, na mãe, na mulher, no aspecto feminino da criação. Mas ele está em todos. E a gente tem que despertar esse amor maternal. E ele tem que se expressar nas nossas palavras, no nosso olhar, no nosso viver, no nosso cuidar. Quanto mais mães o mundo tiver, mais doce, melhor vai ser esse mundo. E cada um de nós deve ser mãe. Então não é só uma vez por ano, essa balada do Dia das Mães. Todo dia. Todo dia. Eu estou mais maternal. Eu estou percebendo mais a mãe em todo lugar. Esse amor. O Guruji fala nesse livro. A mãe cuida e cresce, a gente é pequeno, não quer desgrudar da mãe, e depois a gente fica um pouquinho maior, não quer mais saber da mãe.
quer ir com os amigos, tem vergonha da mãe. E se afasta. E aí, depois de muito tempo, começa a voltar. E a mesma coisa com a Mãe Divina. Ela pôs a gente aqui, ela dá água para a gente beber, ela dá comida, ela dá ar, ela dá esse corpo, a gente está no colo dela o tempo inteiro. E a gente esqueceu dela. Com o nosso ego, a gente fala, agora eu sou grande, eu faço tudo. E aí a gente sai se enroscando por esse mundo. Quando a gente vai voltar para ela? Quando a gente vai... Eu quero seu colo de novo. E ela vai falar, você nunca saiu. É que você não olhou para mim. Certo? Nosso coração tem que expandir. E essa expansão significa se tornar mais mãe. Porque a mãe tem o coração mais expandido. O Guruji falou que foi numa igreja, numa cidade nos Estados Unidos, e ele olhou numa parede e estava falando assim, Deus criou a mãe porque ele estava muito ocupado, ele não ia dar conta de cuidar da criação toda. Então ele se manifestou em forma de mãe. Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração. E percebe como a gente está sendo cuidado o tempo inteiro. Será que esse ar que entra na sua narina não é uma demonstração de amor incondicional? Não importa se você fez boas ou más ações hoje ou ontem, não tem alguém que respire em você agora sem se preocupar com as suas ações, pensamentos, com como você vive? Será que isso não é um amor incondicional e maternal? Esse corpo continua vivo, se mexendo, essa mente funcionando. O tempo inteiro a gente é cuidado, servido, protegido, amado. Só que por nosso ego, a gente ignora tudo isso. Celebrar o Dia das Mães significa abrir os olhos para essa presença maternal e amorosa em nós e depois em toda a parte. Que a gente possa expressar esse nosso desejo de se conectar com esse amor na nossa vida diária. Como eu estou cuidando desses 5 elementos? Na natureza. Se eu amo a minha mãe, que é a expressão da Mãe Divina, eu deveria amar minha mãe na forma de água, do ar, da terra. E isso pode se expressar na minha vida de uma maneira muito prática. O quanto eu uso, eu desperdiço água, eu desperdiço luz, eu desperdiço comida, eu poluo esse ambiente. Tudo é a presença dela. Talvez a gente não tenha ainda a condição de sentir isso num nível completamente manifestado e incondicional. Mas será que eu não posso começar pequeno e crescer nisso? Cada forma dessa criação é ela. Como eu posso tratar alguém de uma maneira rude? Como eu posso ofender ou magoar alguém? Cada um de nós fazendo nossa parte. Crescendo e transformando esse universo inteiro como uma única família. Nós somos todas as crianças
da mesma Mãe Divina. Que para nos acordar, trouxe uma forma maternal nas nossas vidas bem próximo, para cuidar de nós, para nos mostrar o caminho. E agora nos convida para crescer nisso. Não esquece da sua respiração. Lembra dela, da Mãe Divina que nunca te esquece. O rio é mãe, a árvore é mãe, a escritura é mãe, a vaca é a mãe, o guru é a mãe. Quanto mais perto a gente chega dessa natureza pura de coração, a gente vai se tornando mãe. Quanto mais a gente se livra de negatividades, de ego, de medo, de arrogância, de ignorância, a gente vai se tornando mãe. O mundo precisa de mais mães. O mundo está carente, está só e perdido. Lembra disso na hora de meditar, lembra disso na hora de se disciplinar. A Mãe Divina precisa de cada um de nós para tornar esse mundo melhor. Orando para que cada um de nós possa aprender a realmente celebrar o Dia das Mães. Em todos os níveis. Começando primeiro pela nossa mãe física, reconhecendo tudo que a gente recebeu e a impossibilidade da gente retribuir. E gradualmente expandindo isso para mais e mais aspectos dessa criação. Realização divina significa reconhecer a Mãe Divina em toda parte, o tempo inteiro. Orando a Deus na forma da Mãe Divina. Orando aos gurus como expressão da Mãe Divina. Pedindo as bênçãos para nossas vidas. Para que a gente tenha compreensão da importância dessa vida e da necessidade de crescer nela. De expandir nossos corações com mais amor maternal. Com mais tolerância, com mais paciência, com mais perdão, com mais amor. Da mesma maneira com que cada um de nós recebeu e foi nutrido com isso. Nossa gratidão tem que se expressar em ação. A gente tem tudo. Que a gente tenha mais desejo por isso. Que cada um de nós se torne a expressão da Mãe Divina. Agradecendo a todos e tentando perceber essa manifestação do amor em cada um de vocês. Eu me inclino a todos com gratidão sincera. Om. Amém. Feliz Dia das Mães.